Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Levítico. Livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia. 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. São os chamados livros da lei, o Pentateuco. É a lei do Senhor para o seu povo. Mas não só a lei que aponta para a situação do homem que é pecador, mas mostra também, esses primeiros livros da Bíblia, o nosso Deus soberano, Criador de todas as coisas, o Deus providente, que quando o homem cai, providencia a redenção através da promessa de que viria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, um Deus que providenciou os meios para que manter o seu povo diante das adversidades da vida. E aí nós vemos o povo que foi escravizado no Egito por 400 anos, esteve lá, escravo. Primeiro foi como uma providência divina para não morrer de fome. Bateu-se uma fome imensa na terra. Deus, então, levantando José, que havia sido levado para o Egito de uma maneira que, olhando do ponto de vista humano, cruel, né? Uma trajetória cruel, porque os seus irmãos o tentaram, por inveja, matar a ele e queria, por todas as formas, se livrar de José. E José foi conduzido até o Egito, foi vendido como escravo, mas lá diz a palavra de Deus que tudo que José colocava a mão, o Senhor prosperava, porque José era fiel ao Senhor. Mesmo tendo passado por tudo que passou, ele se manteve fiel. E depois que passou José, e a família dele foi para lá, Jacó com seus irmãos, num período de seca, de fome na terra, foi a providência divina para que o povo não morresse, para que o povo de Deus não fosse extinto naquele tempo. E dali, então, foram 70 pessoas para o Egito. Depois que passaram lá esse período todo de tempo, o povo cresceu, né? O povo foi crescendo, e o faraó, então, resolveu escravizar o povo de Deus. E o povo passou um bom tempo escravo, aí Deus levanta um outro homem para libertar este povo, que é Moisés. E Moisés é exatamente o servo que Deus usa e que escreveu os livros primeiros da Bíblia, né? Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. E ele, então, é usado por Deus para conduzir este povo à terra que Deus havia prometido. Então, que terra era esta? Era a terra que o povo não estava morando nela, em razão de que eles estavam lá no Egito. E Deus, então, liberta o povo do Egito, leva esse povo a um deserto, e esse povo fica ali naquele deserto por 40 anos, que, segundo a Bíblia, é uma geração. Ficou ali uma geração, 40 anos. E durante esse período em que o povo ali esteve, nos 40 anos, Deus provou aquele povo, testou aquele povo. E mostrou-se ali o povo de dura cerviz. O que é isso? Era um povo que não se submetia àquilo que o seu Deus mandava ele fazer. Logo depois, na sequência, depois dessa libertação do Egito, e chegando no deserto, o povo começou a reclamar, Deus envia comida. Depois reclamou, Deus envia água. E nessa questão da água, Moisés já estava liderando o povo, foi rebelde, se irritou com aquela ignorância do povo, com aquela dureza do coração do povo, e Deus disse para Moisés apenas tocar na rocha, e Moisés, irritado, feriu a rocha. E isso causou a Moisés um dano, que ele não entrou na terra prometida. No entanto, o povo continuou ali, e veio Josué e conduziu o povo. Mas antes de Josué chegar, então, nesse período em que Moisés estar ali conduzindo o povo, estar aqui, foi escrito, então, o livro de Levítico. O povo de Deus, naquele tempo, era dividido em 12 tribos. A tribo de Levi, e em razão dos 12 filhos de Jacó, né? As 12 tribos de Israel. E aí, a tribo de Levi era a tribo responsável pelo culto. Os levitas eram os sacerdotes do povo de Deus. E aí vem Arão, melhor dizendo, Moisés, né, que era irmão de Arão, eram os sacerdotes, e sucessivamente seus filhos também. Então, Arão e os filhos eram da tribo de Levi, eram responsáveis pelo culto
ali no período em que o povo estava passando pelo deserto, e nesse período de 40 anos. E ali esteve um momento em que o Senhor mandou fazer o tabernáculo. O tabernáculo era um local onde o Senhor Deus se fazia presente no meio do povo. Essa expressão tabernacular significa habitar. Então, o Senhor habitava no meio do povo. E depois de ter feito ali o tabernáculo, que o povo passou aquele período ali morando em tendas, e o tabernáculo era também uma espécie de tenda, e era a tenda santuário, que ficava lá no meio do povo. E então, o povo, os levitas, que eram responsáveis pelo culto, foram então orientados por Deus para conduzir o povo à adoração. E nesse orientar o povo para orientar o povo para a adoração, Deus então, através de Moisés, fala ao povo. Então Moisés era o profeta, era a voz de Deus ali diante do povo de Israel. E durante esse tempo, então, que Levítico foi escrito, e nós já temos estudando, já faz 18 capítulos, hoje é o 19º, nós percebemos como Deus quer ser adorado. E por que houve essa preocupação da parte de Deus para escrever um livro especialmente para falar do culto, da adoração, ou melhor ainda, da santidade? Porque exatamente o tema geral do livro de Levítico é a santidade de Deus, o Deus santo, e que, portanto, quer que o seu povo também seja santo. Daí o tema de hoje, que é a pergunta: como é possível ser santo? Se é vontade de Deus que o seu povo seja santo, como isso é possível? É uma pergunta importante, e a resposta a essa pergunta mais importante ainda. Por quê? Porque eu sei que na mente de muita gente passa aquela ideia de que não se pode dizer que ninguém é santo. Alguém até usa a expressão seguinte, quando está aí no dia a dia, né, na sua vida como um todo, vai: mas eu não sou santo. Quando comete algo e alguém fala: fulano, por que você fez isso? Mas eu também não sou santo, né? E generaliza, diz que ninguém pode ser santo. Mas a palavra de Deus vem e nos chama à santidade. Por quê? Isso diz respeito ao povo de Deus. Eu sei que nem todo mundo é santo, assim como nem todo mundo, todas as criaturas, todos os seres humanos, são filhos de Deus. Nós sabemos disso. Existem os filhos de Deus e existem também os filhos do diabo, conforme nós já estudamos hoje pela manhã. Existe filho de Deus e existe filho do diabo. Filhos de Deus são aqueles que fazem a sua vontade. E aí vai o primeiro ponto respondendo a essa pergunta: como é que é possível ser santo? É possível ser santo atendendo às ordenanças de Deus, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Vejamos o que é que ele diz então nesse texto para que entendamos isso. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes. Então, a fala de Moisés era para toda a congregação. O que é que era para ser dito? Olha só: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, aqui ele já impõe logo de cara o padrão. Qual é o padrão de santidade? É Deus. E ele está dizendo que você, que é parte do povo, também deve ser santo. Sereis santo. Ele não coloca aqui como uma opção. Não é uma opção. Se é povo de Deus, vai ser santo. Sereis santos. E qual é o critério para ser santo? Porque o Senhor é santo. Então, se você é parte desse povo que é de Deus, logo você é santo. Esse é o primeiro fundamento. E aí, para que essa condição ela seja comprovada, atestada, essa santidade possa ser visível em meio a um mundo de trevas que nós vivemos, temos que ser como luz brilhando em meio às trevas. Ele vai passar a dizer e descrever
tudo aquilo que ele disse de maneira resumida nos 10 mandamentos. Ou seja, isso tem a ver com um aspecto moral, de vida. Como você vive a sua vida neste mundo vai ser identificado se você é santo ou não. Veja, versículo 3: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Então, a princípio ele quer dizer que se você já mantém esse respeitar pai e mãe, esse honrar pai e mãe, que é o 5º mandamento da lei que ele havia dado no Sinai, você já vai estar se santificando. Porque honrar um pai e uma mãe faz parte do princípio de Deus para um povo que deve ser santo. Respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe. E lá no 5º mandamento, quando ele diz que você, respeitando pai e mãe, honrando pai e mãe, os seus pais, é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia diz assim: você vai se prolongar os seus dias na terra. Ou seja, você vai ser uma pessoa abençoada. Quem honra pai e mãe é abençoado. Quem desonra pai e mãe é amaldiçoado. Quem desonra pai e mãe, os seus dias não são felizes aqui na terra. São os dias terríveis, horrorosos, horríveis. Então, veja, o caminho para a santidade, a possibilidade de ser santo, já perceba de primeira que você entenda. Olha, o caminho se eu sou um respeitador de pai e mãe, eu já estou no caminho da santidade. Quem respeitar pai e mãe, quem guardar os sábados, veja que ele não está dizendo o sábado, com relação ao 7º dia da semana, os meus sábados. Isso significa dizer que toda paralisação de trabalho, porque o sábado significava descanso. Então, quando você parava as suas atividades, descansava das suas atividades, para se voltar para Deus, isso você estava também nesse processo de santificação. Você sempre lembrar, o povo de Deus, os israelitas eram assim, eles respeitavam muito os sábados do Senhor, o momento de descanso, de parar. Eles não teimavam em continuar fazendo as coisas naquele tempo que era para descanso e que era para se voltar para Deus. Então, isso faz parte da santidade. Respeitar o dia do Senhor, respeitar pai e mãe. E aí ele conclui esse primeiro ponto dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Respeitem seus pais, guardem meus sábados, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, qual é a base para se conseguir ser santo? Sempre lembrar: o Senhor é o nosso Deus. Se Ele é Deus e eu sou filho dEle, você é filho dEle, então você já está nessa trajetória de santificação. Não é uma coisa muito distante de nós. Não, nós já vivemos essa realidade hoje. E enquanto estamos vivendo essa realidade hoje da santificação, podemos entender que, olha, já estamos nessa condição. É possível ser santo, porque temos nós avaliado a nossa própria vida e percebendo isso. Eu tenho cuidado, tenho zelado por uma vida. Enquanto tive meus pais, fui zeloso por eles, ou se tenho meus pais, estou zeloso por eles, tenho honra a eles. Porque Jesus, quando esteve aqui, os fariseus foram colocar Jesus à prova, o tempo todo era assim. E aí chegou um momento que os fariseus achavam que iam fazer uma pegadinha com Jesus. Eles disseram: olha, Jesus, a quem devemos? Olha, nós temos aqui o dízimo, mas temos ali, meus pais estão precisados, e eu tenho que ajudá-los ou não. Aliás, eu não deixei de ajudar meus pais porque eu não podia mexer no dízimo. Jesus disse: não façam isso. Ajude os pais e dê o dízimo, não tem nada a ver. Façam as duas coisas. Porque eles queriam achar que era nobre. Não, se eu dou o dízimo, eu não tenho que me preocupar com meu pai e minha mãe. Jesus disse: não, não façam isso. Nenhuma lei, nenhuma ordenança de Deus anula a outra. Todas as coisas que o Senhor Deus ordenou para o seu povo, deve se cumprir. Então, nós não podemos entrar nessa linha do fariseu, do falso religioso, que achava que estava cumprindo a lei e burlando a lei,
para tirar proveito para si próprio. Não. Nós devemos observar os mandamentos do Senhor, porque Ele é Deus. E Ele, sendo Deus, aí Ele vai continuar dizendo outra forma que você vai entender como é possível ser santo. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. E aí ele repete, eu sou o Senhor vosso Deus. A idolatria é condenável. Então, ninguém consegue ser santo idolatrando alguém ou atribuindo a alguém, como quem assim, fulano de tal é santo, então eu vou adorar ele. Não. A adoração só ao Senhor nosso Deus. Aos ídolos não se pode fazer isso. Não se pode se virar para os ídolos. Não se pode adorar os ídolos, nem nada desses deuses de fundição. Quando o Senhor manda Moisés dizer isto e todas as outras coisas que nós vamos ver no capítulo, isso era uma prática, viu, irmãos, muito comum nos outros povos. Nos povos que estavam ao redor do povo de Deus, todas essas práticas eram comuns, ou seja, eles não respeitavam pai e mãe, eles não queriam saber de guardar sábado coisa nenhuma, eles estavam sempre adorando os seus deuses, que eles inventavam da cabeça dele, e tudo isso eles tinham lá. E o povo de Deus estava ali, naquele meio, estava caminhando, estava no deserto, mas estava caminhando para Canaã. Quando eles chegassem em Canaã, eles iam encontrar os cananeus. Os cananeus eram povos assim, idólatras, desrespeitosos, mundanos, enfim, não havia santidade naquele povo. Por isso que Deus está, desde agora, preparando o povo, através de Moisés, para que esse povo, nessa caminhada para Canaã, para a terra prometida, estivesse desde já se preparando para uma vida de santidade. Então, veja, desde o início Deus se preocupa em separar o seu povo, que é esse o princípio da santidade, é a separação, é a consagração de um povo para Deus. E Deus está fazendo isso, dizendo ao povo como é que eles deviam fazer para ser santo. Honrar pai e mãe, guardar os sábados do Senhor e também evitar a idolatria. Aborrecer, porque a idolatria é algo abominável. Deus já havia dito, eu abomino. É uma abominação o idólatra, se virar para ídolos. E ele está repetindo mais uma vez, não façam isso, meu povo. Não se virem para ídolos. Não façam para vocês deuses de fundição, porque Ele é o Senhor vosso Deus. Aí ele diz, quando vocês oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceito. Ou seja, se você vai oferecer um sacrifício que vai promover a paz, que é o pacífico, né? Para amenizar ou até mesmo evitar a ira de Deus sobre você, faça de certo, faça direito. Não façam como os demais, como fizeram os filhos de Arão, Nadab e Abiú, sacerdotes. Pouco tempo depois de serem ordenados, foram levar fogo estranho para Deus. Foram eliminados na hora. Foram mortos na hora. Por quê? Porque negligenciaram os preceitos do Senhor. Deus disse, não venha para trazer a mim fogo estranho. Eles foram e levaram fogo estranho. Fizeram tudo como não foi, e aí não foi aceito. Consequência disso, eliminados. No dia em que os oferecerdes, e no dia seguinte se comerá. Então, quando se oferecer um sacrifício pacífico, coma o sacrifício no dia do oferecimento dele, e também no dia seguinte. Mas o que sobejar ou sobrar, ao terceiro dia será queimado. Então, essa é a orientação que Deus deu com relação a sacrifícios. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. E sabem por quê? Vamos analisar por que comer uma comida de 3 dias é uma abominação para Deus. Entendam aqui o princípio chamado, é o princípio da corrupção. Ou seja, uma comida que ficar, e você faça um teste, né? Quem é que tem coragem de comer uma comida 3 dias fora da geladeira? Porque naquele tempo não tinha geladeira, né? Ficava lá o relento. Então, o que é que aconteceria?
com a comida de 3 dias fora da geladeira, donas de casa, apodrece, se corrompe. Então, ninguém vai comer aquilo. Então é isso, olha, se uma pessoa se prestar a comer uma comida de 3 dias fora da geladeira, é uma abominação. Não vai ser aceito aquela, ainda que revestido de uma religiosidade, né, porque tinha sido de um sacrifício, o Senhor disse, eu não aceito, porque já foi corrompido. E para Deus as coisas têm que ser santas. Então, quando se oferecia um sacrifício, ele diz, olha, assim que se ofereça, coma, porque era santo ao Senhor. E isso essa orientação toda a gente já viu nos primeiros capítulos. Era santo ao Senhor, era santo ao sacerdote, ele tinha que comer ali na hora. Por quê? Porque se ele deixasse para 3 dias depois, aquilo se deteriorava, isso era corrupção. E a corrupção, indício de pecado, de sujeira, de imundícia, de coisa abominável. Então era essa a intenção dele dizer, dessa maneira, dessa orientação do Senhor, que no 3º dia, se da comida que foi deixada, for comida é abominação, o Senhor não aceita. E qualquer que o comer, levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. Então vejam que regra o Senhor impunha às pessoas, ao seu povo. Ele queria que o povo fosse santo, e para que aquele povo fosse santo, tinham que observar o que o Senhor queria. Não era observar o que eu, do meu coração e do seu coração, desejo. Não, era o que o Senhor desejava, é o que o Senhor queria, é o que o Senhor mandava fazer. Caso contrário, a não obediência ao chamado de Deus, à santidade, levaria a uma condição de ser eliminado do meio do povo. E ele diz mais, quando também cegares a messe da sua terra, cegar é colher, né? A messe da sua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas outro ponto aqui, como é possível manter a santidade. Vejam, irmãos, todos esses aspectos que nós estamos vendo, eram um aspecto do dia a dia do povo, da vida comum deles, né? Veja, o relacionamento pai e mãe é de dentro de casa, da família. Ele já começa dizendo, olha, respeitem pai e mãe. O zelo pela alma, desde sempre o povo de Deus tem que zelar pela sua alma, o cuidado, lembrar do dia do Senhor, cultuar a Deus, né, prestar culto. Então esses cuidados o povo de Deus tinha que ter, por quê? Porque era um povo santo. Depois ele começa a orientar com relação aos sacrifícios que se prestavam. Tenham zelo, cuidado para não corromper. Agora, com relação à colheita, veja, o dia a dia, o colher, eles podiam colher as suas benesses, suas colheitas, mas deixasse lá algo para os pobres, os necessitados, ou seja, não fizesse questão, mas tivesse compaixão pelos necessitados. Outra coisa importante, ele diz, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Olha, como é possível ser santo? Deixando de uma vida de pecado, deixando de viver roubando, mentindo, usando de falsidade, ou seja, caluniando cada um com o seu próximo. Deixe de fazer isto. Essas coisas não fazem parte de um povo que é santo. Nem jureis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor. Então vejam, que mandamento é este? O 3º da lei moral de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente quem tomar o nome dele em vão. Então vejam, não façam isso, não jurem falso pelo nome de Deus, porque vai profanar o seu nome. Então viver dizendo, por exemplo, uma maneira de profanar o nome de Deus, é alguém se dizer que é de Deus e viver uma vida de gente que não é de Deus. Isso é uma profanação. Você dizer, olha, eu sou filho de Deus,
Aí alguém vem e diz, você é filho de Deus, fulano. E você fazendo isso, fazendo aquilo, apontando. Aí é uma profanação, porque é muito sério você afirmar que é filho de Deus, ou filha de Deus, é muito sério. E essa afirmação de que você é filho de Deus deve lhe fazer, a mim, a você, qualquer um de nós aqui que temos essa convicção, de que não podemos viver desorientado, fazendo coisa errada por cima de coisa errada, falseando, mentindo, roubando, sendo falso com as pessoas, caluniando. Não tem cabimento alguém se dizer filho de Deus e viver numa vida assim. É esquisito, é estranho, é pecaminoso. E o Senhor está dizendo aqui com todas as letras: não furtem, não mintam, não usem de falsidade, não jurem falso pelo nome de Deus, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. A paga do jornaleiro era um dia de trabalho. Ele está dizendo que tinha que ser honesto. Se alguém trabalhou para você, pague, e pague corretamente, honestamente. Então vejam, são coisas do dia a dia, do viver diário, né? Você que tem o seu negócio, você que trabalha na feira, você que trabalha, né, vendendo alguma coisa, ou trabalha prestando serviço para alguma coisa, tudo isso, nessa vida comum nossa, tem que respingar a santidade, tem que fazer essa diferença. E é isso que é lindo na vida cristã, você ser um santo em meio a este mundo aí. Você ser um santo. É possível? É possível. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui todo o caminho e trajetória que eu e você temos que traçar para sermos santos. Outra coisa ele diz, olha, não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Ou seja, tenha compaixão das pessoas deficientes, que têm um problema, uma deficiência, tenha compaixão, não cause transtorno para a pessoa. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Ou seja, tem que ser justo no julgar. Não pode ser, fulano de tal é fulano que está fazendo, fulano é rico, então eu vou favorecer o fulano. O fulano é pobre, então não vou ligar muito para ele, não, ele é pobre, não tem nada. Não façam isso, não é justo, não é santo. Não andarás como mexeriqueiro entre os teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. O mexeriqueiro, o fofoqueiro, está vendo? Não faz parte. É impossível alguém, com essa descrição aqui, que o Senhor está dizendo que não é para fazer, se tornar santo. Mas o contrário disso, sim. Se eu luto para não estar enquadrado dentro dessas condições que o Senhor diz que não é para eu estar, eu vou estar demonstrando que estou no caminho de santificação. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti o pecado. Então, se tiver uma ação que é necessário você repreender, repreenda, mas não aborreça. Não seja aquela pessoa que gosta de aborrecer o outro. Mas, se tiver uma questão de repreender, ele diz, repreenda o teu próximo. E por causa dele, você não vai levar sobre ti o pecado. Então, isso faz parte da vida cristã, né? Se você está vendo alguém cometendo algo errado, vai a ele e repreenda, para o bem dele, e você também não ser retido como omisso. A questão é essa, não seja omisso, né? Porque tem gente que gosta de fazer assim, está vendo um irmão numa situação que não está boa para ele, e aí ao invés de ir lá e repreender o irmão, cuidado, não vai por esse caminho, isso aí é um caminho ruim. Isso acontece muito. Sabe o que as pessoas fazem? Em vez de fazer isso, que a Bíblia manda fazer, se torna um mexeriqueiro. Ou seja, vê a situação, em vez de ir lá para tratar com a pessoa, sai fofocando, contando para um e para outro, olha fulano, vi fulano fazendo isso e isso. Mas fulano é lá da sua igreja? É,
mas ele fez, rapaz, aí vem e fala para outro. Quando o correto era ele, sendo irmão, sendo da igreja, e ele que viu, é ele ir lá na pessoa, entrar em contato. Fulano, rapaz, meu irmão, eu vi você numa situação assim, isso não é bom, isso é pecaminoso. Pois é assim que a Bíblia manda fazer. Se você vê um irmão tropeçar, vai você e ele e trata com ele. Mas agora, se ele não te ouvir, se depois que você fizer essa repreensão, ele dizer, não, eu não quero saber disso não. E até, às vezes ele diz assim, quem é você para dizer, para me repreender? Né? Tem gente que é assim, soberbo, né? Orgulhoso. Aí você, tá bom, então eu fui lá. Você e ele só. Aí você chama uma testemunha. Aí, nesse caso, chama uma testemunha. Aí você vai para uma pessoa madura, crente, madura, e fulano, olha, fulano, irmão tal, eu encontrei com ele, rapaz, ele estava numa situação assim, assim, vamos lá, testemunha. Vamos lá, o irmão tal vai lá com ele. Irmão, estamos aqui, tal, conversa a segunda vez. Ah, mas aí ele disse, não, quem são vocês dois agora? Quer dar lição em mim? Tal. Nada, eu tenho a minha vida, vou viver do jeito que eu quero. Tá bom, então. Aí a terceira opção, que diz a Bíblia, Mateus 18, é que aí sim leva o conhecimento da igreja, da liderança, para aí tomar as devidas providências. Porque se a insistência no irmão, que era irmão, no pecado, ele vai ser tratado de uma maneira bíblica, como tem que ser, e correta, né, e justa, né, conforme a Bíblia nos ensina, nos orienta. Aí onde chega a questão da disciplina eclesiástica e tudo mais. Para o bem do faltoso, porque está se vendo que ele está com o coração endurecido, está se vendo que ele não está querendo ser santo, está se vendo que ele está se distanciando. E nós temos que ter essa preocupação, quem é do povo de Deus, tem que ter essa preocupação. Olha, nós somos povo de Deus, e se somos povo de Deus, devemos ser santos, e se somos santos, devemos zelar por essa condição, tanto para quem está se santificando, como também para quem precisa estar demonstrando a santidade e não está fazendo. Então, assim deve se fazer. Outra coisa, ele diz aí no versículo 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amarás o teu próximo. Olha aí, o santo é aquele que vai demonstrar amor a Deus e amor ao próximo. E é exatamente nisso o resumo da lei. Todos esses princípios que ele já estabeleceu aqui outrora, nesse texto, se você for observar bem, se resume nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quando você faz isso, diz lá o texto bíblico do Novo Testamento, já nos Evangelhos, você cumpre toda a lei, está vendo? Você cumpre a lei. Então, se você está cumprindo, Deus está abençoando e você está demonstrando que, de fato, é um santo ou uma santa, é uma pessoa de Deus. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de sua espécie diversa no teu campo, não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava, desposada com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados. Não serão mortos, pois não foi libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda da congregação. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu. Aqui, na figura do sacrifício do carneiro, nós podemos dizer hoje, graças a Deus, que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, já foi morto por nós. Há pouco comíamos o pão e bebíamos o cálice, anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Então, esse sacrifício que para lá, naquele tempo de Levítico, o povo precisava fazer do cordeiro e do carneiro para ser pago os seus pecados, perdoados os seus pecados, isso nós já temos hoje, em Jesus. De hoje não precisamos mais levar um carneiro, mas o cordeiro que já foi morto já é suficiente. Então, o que é preciso hoje?
ter fé em Jesus. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já tem os seus pecados perdoados. Você torna-se um santo de Deus. É aí onde está a possibilidade hoje de se tornar santo. Não é uma questão moralista, não é uma questão de obras, não. É uma questão de fé. Fé em Jesus é suficiente para promover a mudança que é necessária na alma de quem crê. Quem crê vai ter a sua alma transformada. Diz as Escrituras que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, todas essas coisas aqui ditas pelo Senhor, lá em Levítico, para o povo se santificar, tudo isso só começou na minha vida e na sua, e na de todos aqueles que creem, no dia que a gente se converteu a Cristo. Aí é onde começou esse processo de santificação. Então, a possibilidade de ser santo começa em Cristo, pela fé em Cristo, na conversão. Se converteu, começou o processo de santificação. E nesse processo de santificação vai se dar exatamente na vida do dia a dia, no cotidiano. Por isso que em Levítico ele coloca o que é para ser santo. Honrar pai e mãe, é o dia a dia. Um crente convertido, se ele não honrava pai e mãe, ele vai passar a honrar pai e mãe. Se ele não zelava por um dia para cultuar a Deus, ele vai passar a ter esse dia. Se ele não respeitava as pessoas, era desonesto, era mentiroso, tudo isso ele vai deixar de fazer, pois é santo agora, está na caminhada da santidade. Então, até mesmo porque, se não for assim, qual seria o entendimento para nós do que é uma conversão, né? Se não houver uma mudança, se não houver realmente uma moldar-se a uma condição de santidade que o Senhor requer de todos nós. Então, não precisa mais discorrer sobre todo esse texto, porque ele vai dar todas essas orientações, né, com relação às maneiras como o povo de Deus lá no Velho Testamento se santificava, mas o fato é que se guardar os estatutos de Deus, ou seja, obedecer a palavra de Deus, é isto que vai lhe conferir a condição de ser santo. E você só vai poder fazer isto, ou seja, guardar os mandamentos de Deus, se você for alcançado pela graça de Deus, que converte o coração, que muda o destino da sua alma, que sem Jesus estava indo para o inferno, sem Jesus estava condenado, mas agora você tem Cristo, você crê em Jesus para a sua salvação? Creio. Então você agora está na condição que é necessária, você está se santificando. Começou no dia da nossa conversão. Se for hoje o dia, vai começar hoje a sua santificação. Se foi algum tempo atrás, já começou a sua santificação. E nesse processo todo, o Senhor vai nos abençoando, nos protegendo e vai nos dando a sua palavra para entendermos que nós não pertencemos mais a este mundo, nós pertencemos a Deus. A nossa vida agora tem que ser assim, se voltar para Deus, cuidar, zelar por uma vida de santidade, é cultuar a Deus regularmente, é cuidar da nossa vida devocional em casa, todos os dias, as orações, a leitura da palavra, esses cuidados simples, é zelar por uma vida moral correta no comércio, onde quer que vá, né? Triste, né, ver alguém chegar e dizer: ó, fulano, rapaz, me deu um calote, diz que é crente e me deu um calote, que coisa triste, né? Ciclano, rapaz, eu confiei no fulano porque ele disse que era crente, mas fez um negócio horrível. Infelizmente existem essas coisas, são os escândalos, né? Mas nada disso diminui a importância da palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus e
a correção que a palavra de Deus vem nos trazer. Se está dito aqui a orientação dada por Deus para nós, como é que é possível ser santo, você hoje vai estar sabendo disso, se não já sabia, né? E é necessário colocar isso em prática. Aí você vai fazer essa sua análise, sua reflexão pessoal e sair daqui reflexivo. Senhor, como é que tem sido a minha vida? De fato, eu tenho demonstrado uma vida de santidade? Eu sei que é possível, o Senhor está dizendo aqui na sua palavra, sede santos, sereis santos, sois povo de Deus. Então, para o povo de Deus aqui presente nesta noite, devemos buscar, se não já estiver fazendo, essa santificação, até mesmo porque a própria Escritura diz lá em Hebreus, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não tem outra proposta, não tem plano B, só tem este, que é dado por Deus. Sigam a paz e a santificação, porque assim é certamente nós veremos a Deus. Esse é o nosso objetivo de vida, glorificar a Deus, não é? E gozá-lo para sempre. Então, caminhemos, irmãos, em santidade a cada dia, e que Deus abençoe a sua vida, e que nós possamos, de fato, buscar viver essa vida tendo como base que só o Senhor é Deus, e sendo Deus, somos gratos porque Ele nos fez o seu povo, o povo dEle, para louvor da sua glória. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Agradecidos somos, ó Pai, pela tua palavra, que nos mostra como é possível ser santo. É possível ser santo, ó Deus, desde que obedeçamos a esta palavra. É possível ser santo desde que vivamos a nossa vida comum, no dia a dia, observando os mandamentos do Senhor e colocando em prática. É possível ser santo, ó Deus, quando o adoramos na beleza da sua santidade. É possível ser santo, Senhor, quando sabemos que no Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, tirou o pecado, nos perdoou de todos os pecados, e hoje podemos, pela fé nele, gozar dessa bênção maravilhosa de sermos chamados filhos de Deus, porque cremos no Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo isso, e que a tua igreja aqui presente nesta noite sinta-se abençoada pelo Senhor, desafiada a um viver santo, coerente com aquilo que se crê, com aquilo que se ouve, que se aprende na palavra do Senhor. É assim que eu oro, Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, fiquemos de pé, recebamos a bênção, depois algumas comunicações à igreja. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Podem